Continuidade aos nossos estudos, ainda tratando, seria o penúltimo estudo da primeira parte que trata sobre a natureza da vida cristã. Aí nós então seguiremos tentando aprender mais algumas verdades relacionadas a isto. E nós podemos iniciar dizendo que os jesuítas, que foi um grupo envolvido com a igreja romana no passado, embora eles tenham sido um grupo ou uma sociedade muito deplorável, uma sociedade muito reprovável, eles ainda assim nos deram uma das mais importantes ideias que nós podemos sustentar. Eles diziam o seguinte: dê-me uma criança até aos 7 anos de idade e depois faça o que quiser. Dê-me uma criança até os 7 anos de idade e depois faça o que quiser. Era isso que eles falavam. E eles tiveram a perspicácia de ver que a primeira aprendizagem, ou na primeira aprendizagem que temos, aprendemos de modo mais formativo. É o momento mais importante, mais precioso para que verdades sejam inculcadas na mente. É justamente nas primeiras aprendizagens, nos primeiros ensinos, no primeiro contato com algo sendo passado, alguma informação sendo dada. Nossa mente e corpo, alma e coração, consciência e religião são todos moldados para o bem ou para o mal no início da vida, no início da nossa caminhada. E quando cada parte de nós é macia e plástica, facilmente moldada por mãos adultas influenciadas por todo o nosso ambiente. É justamente no início, nos primeiros anos de vida que nós temos. E eles estavam plenamente convencidos desta realidade. Por essa razão, eles falavam: dê-me uma criança até os 7 anos de idade e depois faça o que quiser. Veja, irmãos, como o autor mesmo vai dizer, não é a nossa intenção aqui, de modo algum, apenas falar sobre a educação dos filhos, mas seria errado deixar essa aplicação por fazer sobre a questão dos filhos. Nós devemos considerar os primeiros 7 ou 10 anos de vida dos filhos como cruciais para o seu desenvolvimento. E é nestes anos que a criança precisa estar rodeada de tudo que é saudável e útil para o corpo, para a mente e para a alma. Então esses são os anos que o moldam a criança ou para o bem ou para o mal, que vão formar nela uma pessoa de caráter mais ajustado, ou elas serão, neste período, no início da sua vida, estragadas. E para isto há algumas coisas que são fundamentais nesse processo. Não pode haver somente amor e proteção neste período da vida da criança. Deve haver também firmeza e deve haver também disciplina. E bons hábitos devem ser ensinados desde cedo. E então o autor vai dizer, incluindo o respeito pelos mais velhos, a atenção à Bíblia em casa e na igreja, o respeito pelo dia do Senhor, regularidade na oração, gratidão antes das refeições, um padrão ajustado e regular de descanso, de sono, compreensão de que o mundo é para trabalho e não apenas para brincadeiras. Então são coisas que devem ser ensinadas, bons hábitos devem ser ensinados desde cedo, desde quando ainda são muito pequeninos, diz o autor. Mas ele vai dizer, há um fato que é triste, mas bem conhecido. É que muitos pais hoje são muito egoístas ou muito ocupados. Ele vai dizer. Ou são egoístas a ponto de não se preocuparem com a formação dos seus filhos, ou são muito ocupados com uma série de coisas neste mundo. E ocupados para quê? São ocupados e ocupações que os impedem de quê? Para investir tempo e esforços necessários para moldar o caráter de seus filhos de uma maneira que seja adequada. A criança média
e a criança moderna de nossos dias, ela pode até muito bem dizer assim, algo do tipo, acho que cresci, eu acho que eu me desenvolvi. Não é? Com um tipo de formação que tem muito medíocre em nossos dias. Mas esse crescimento que ela tem ou alega ter, no entanto, se dá mais por influências casuais do que pelo cuidado dos pais. Elas acabam aprendendo aí fora, né, no mundo, até mesmo dentro da igreja, por pais que são negligentes no dever de cuidar dos seus filhos, elas acabam aprendendo mais por coisas externas ou com outras pessoas ou coisas do que com os próprios pais. E há exemplos de influências que nós podemos ver no mundo acontecendo com frequência e, graças a Deus, em sua providência, muitos de vocês são privados disto, mas programas numa tela, não é? Quando muitos filhos de muitas pessoas por aí são influenciadas, formadas, moldadas nos primeiros anos de sua vida por programas numa tela de televisão, por companheiros de brincadeiras na rua, então ali envolvendo-se com todo tipo de gente e então acabam aprendendo coisas no início da sua própria caminhada que não serão boas para o seu próprio progresso, por quadrinhos ou histórias, ilustrações escolhidas aleatoriamente, não há ninguém regulando, orientando, guiando, mas ela pega então, adquire e passa a mergulhar mente e coração naquelas coisas, jogos de bolas constantes e brincadeiras o tempo inteiro fora de outros contextos, do contexto de uma vida piedosa, que acabam influenciando os filhos de um modo que é realmente prejudicial. Mas isso é realmente o que mais acontece e é com o que nós mais nos deparamos em nossa sociedade. O autor vai dizer que são fragmentos de astúcia popular em uma sociedade voltada para a sobrevivência. Não há nada sobre justiça, menos ainda sobre Deus e absolutamente nada sobre Jesus Cristo. É deste modo, então, que é a realidade clara em vários contextos, inclusive quando envolve igreja, lamentavelmente no mundo em que nós vivemos. É deste modo que as crianças, no início da sua caminhada, são então formados. Então, nós devemos entender, e o autor vai nos apresentar, é que os maus hábitos aprendidos cedo são mais difíceis de corrigir, tanto em nós quanto nos outros. Aqueles que nós aprendemos logo no início da nossa própria caminhada, ainda enquanto crianças, adolescentes, jovenzinhos. Ele vai dizer, os maus hábitos aprendidos são mais difíceis de corrigir, tanto em nós quanto nos outros. É muito mais fácil nós promovermos hábitos que são errados e aprendermos hábitos errados e vivermos praticando hábitos errados do que promovermos hábitos virtuosos. É muito mais difícil nós passarmos a viver e passarmos a praticar algo que seja realmente bom. Somos muito mais inclinados, apesar de termos sido alcançados por Deus, para os hábitos maus, em razão da carne que milita contra o Espírito. Quanto mais os nossos filhos, né, que estão ainda sendo formados nos primeiros dias da sua vida. Jovens, adolescentes, crianças. E por que razão, então, nós poderíamos perguntar por que razão é mais difícil de corrigir? Ele vai dizer, porque estão conosco há mais tempo e estão profundamente enraizados em nossa natureza. Nós crescemos com isso, com aqueles hábitos. E este fato é possivelmente uma das razões pelas quais há tão poucos grandes cristãos encontrados em nossa época. Crentes que trazem um impacto real à igreja e à sociedade. Crentes que marcam a sua vida com a vida de piedade e santidade. E o que mais encontramos são crentes fracos. Essa é a realidade. E muito bem vem disso, de fato, da própria formação inicial. Os convertidos hoje são frequentemente, na maioria das igrejas, chamados pela graça de origens mundanas, de fora da igreja e mal treinadas. Os primeiros padrões de vida e pensamento dessas pessoas foram formados sob influências que não são cristãs. E como consequência, quando vem a Cristo, digamos, aos 20 anos de idade, tem 20 anos inteiros de paganismo prático e teórico para desaprender.
Porque foi o que ele aprendeu durante todo o início da sua caminhada, até que um dia, pela graça do Senhor, ele pôde conhecer a Cristo. Mas os hábitos, então, com os quais ele viveu durante muito tempo, precisam ser desconstruídos e trata-se de algo realmente difícil. Porque é algo que está entranhado também, apesar da mudança de natureza em Cristo, ele passou a ser formado por aquilo. E então vai precisar de um processo, dependendo do caso, muitas vezes longo, para que possa então passar a criar bons hábitos e abandonar os maus hábitos. Então, na fraca igreja moderna, eles provavelmente encontrarão também poucos cristãos que são notáveis. Poucos cristãos que são notáveis por sua piedade, por sua vida centrada em Cristo e na glória do Senhor. E acaba que a mediocridade, a pobreza de uma vida de piedade se torna a norma e se perpetua inconscientemente. Porque você está envolvido num ambiente onde a verdadeira piedade não é promovida e não há crentes consistentes numa vida de retidão diante do Senhor. Então você começa a se acostumar com uma espécie de cristianismo realmente medíocre, pobre demais. Quando nós contemplamos essa realidade, irmãos, é o que nós mais encontramos por aí. A lição que isso tira para os pais cristãos é certamente óbvia. Que lição, então, é óbvia para pais cristãos quando contemplam a realidade de pessoas que são influenciadas, sobretudo nos primeiros anos da sua vida ou nos primeiros anos de vida na igreja, por um padrão que é baixo de uma vida de piedade? Nós somos chamados a quebrar este círculo vicioso. Somos chamados a quebrar esse círculo vicioso de mediocridade. Nossas crianças precisam ser educadas de uma forma que seja realmente diferente. Diferente do mundo, né? E aqui, irmãos, é muito mais um encorajamento para que vocês continuem fazendo o que vocês já fazem, enquanto crentes, tratando do cuidado com os seus próprios filhos, numa forma de vida que é distinta do modo em que o mundo e muitos crentes, lamentavelmente, acabam criando seus próprios filhos. O autor vai dizer que nosso puritanismo, nós presbiterianos de origem puritana, ele vai dizer, nosso puritanismo precisa sair da estante e se tornar novamente uma força viva dentro do nosso lar. Precisamos estabelecer em nossas próprias famílias elevados padrões cristãos nas mentes das crianças desde cedo. Hoje em dia, a Igreja de Cristo precisa de uma nova safra de homens excelentes, como tivemos no passado. Como os puritanos o foram, ele vai citar William Perkins, Matthew Henry, Robert McCheyne, para elevar os padrões. Homens que foram piedosos e homens que marcaram os dias em que eles viveram e homens que marcam a nossa própria vida hoje quando nos deparamos com o testemunho deles, quando lemos a biografia desses homens e quando lemos os escritos de homens tão piedosos como estes, que foram luzeiros de Deus nos dias em que viveram. Graças à obra do nosso Senhor, mas precisamos de homens assim em nossos dias. E veja ainda que nós estejamos, irmãos, conscientes de que o Senhor Deus é aquele que vai dar graça aos nossos filhos, é Ele quem dá a graça salvadora. Embora somente Deus possa dar a graça salvadora aos nossos filhos, nós estamos plenamente conscientes disto. Nós, como pais, podemos garantir que eles tenham tudo que a graça comum pode dar. Nós podemos garantir que podemos pegar nossos filhos, e isso deve significar para nós que o que aprendem primeiro, eles podem aprender bem. Por essa razão, então, nós somos chamados a, pela graça de Deus, instruirmos o nosso filho à luz das verdades do nosso Senhor e de padrões de doutrinas piedosas e de uma vida piedosa que possa, então, fazer com que nossos filhos possam ter isto no início da sua caminhada enquanto sob os nossos cuidados. E então, quando, pela graça de Deus, são convertidos mais tarde, eles já haverão de possuir uma mente bem preparada com as Escrituras e com a sã doutrina. Quando conhecerem a Cristo, de fato, salvificamente, então eles já terão uma bagagem toda com eles, que formou, que moldou o caráter, o pensamento dos nossos filhos.
e também terão um estilo de vida totalmente distinto. Terão um estilo de vida em claro acordo com a lei de Deus. De tais lares, diz o escritor, vêm grandes santos. Quando nós entendemos o nosso dever de instruir e inculcar a palavra do nosso Senhor, tentando modelar o coração dos nossos filhos à luz da palavra de Cristo, tentando formar Cristo neles, ainda que estejamos conscientes de que é o Senhor quem opera salvificamente. Então, há um papel e um dever dos crentes, em particular dos pais, no cuidado com seus filhos, mas há um papel da igreja também. O perigo para o qual chamamos atenção tem uma influência também no dever da igreja local. E ele então vai pegar um aspecto da questão da igreja, ele vai tratar sobre a adoração, como que apresentando-nos a adoração como um meio também para a formação cristã. Se a nossa teologia quiser dar frutos nas vidas da nova geração, ela deve encontrar uma expressão mais plena no culto da nossa igreja. Acontece com demasiada frequência que a excelente teologia dos reformadores se reflete no sermão, mas não na substância da oração nem no nosso culto. E a que isso se deve? Ele vai dizer que isto deve produzir e acaba formando um tipo híbrido de adoração cristã, em que o sermão se volta para Calvino e Genebra, como vindo da Reforma, enquanto o cântico se volta para uma espécie de cruzada estudantil e a um interminável canto de coros. Isso é o que acontece em muitas igrejas por aí. Há um sermão consistentemente bíblico, teológico, reformado, piedoso, mas então a adoração ou os cânticos entoados são estranhos àquilo que é proclamado, ou aquilo que é fruto da reforma com a qual nós estamos envolvidos. Ele vai dizer que o cântico, ou o que cantamos para Deus, pode ser quase tão influente no desenvolvimento do caráter cristão quanto ouvir sermões. O que nós cantamos é tão influente no nosso desenvolvimento do caráter cristão quanto os sermões que nós escutamos. E ele vai tentar dizer que a prova disso pode ser encontrada em qualquer reunião de oração na terra. Ele vai dizer, as pessoas citam seus manuais de louvor com a mesma frequência que citam a própria palavra de Deus em suas orações. A falha certamente reside na prática da igreja local em não garantir que no serviço da casa de Deus nada além do que seja permitido deve ser usado. O zelo que deve se ter na adoração pública ao Senhor deve então nos levar a garantir que no serviço da casa de Deus nada além do melhor seja permitido ser usado. O que os convertidos aprendem primeiro em suas igrejas, aqueles agora, ele está se referindo àqueles que nascem de novo, aqueles que estão crescendo na igreja, aqueles que os convertidos aprendem primeiro em suas igrejas, eles rapidamente aprenderão a considerar como uma norma. É o padrão. É aquilo que vai servir para julgar tudo e todas as outras coisas. É o padrão que eu devo seguir, sobretudo quando eu aprendo isso inicialmente na igreja com a qual eu tenho caminhado. Então ele diz que, embora os convertidos ainda sejam jovens e, portanto, novos na fé, seja qual for a origem da igreja, eles estarão prontos o suficiente para aprender a corrigir seus maus hábitos de adoração. Precisam ser guiados nisto. Eles ainda são jovens o suficiente na fé para estarem abertos às influências bíblicas na igreja onde são convertidos. Mas esta capacidade de ensino irá endurecer dentro de alguns anos. Por essa razão, o apelo dele, que isso seja iniciado, que isso seja tratado desde o início, porque vai chegar um momento em que será muito difícil de fazer com que essa pessoa possa estar pronta ou disposta a mudar os hábitos na sua própria vida em razão do meio em que ela fora formada. Então, o que encontrarem a princípio, na maioria dos casos, passarão a considerar como normal e correto,
sem examinarem por si próprios os princípios teológicos da adoração. Por esta mesma razão, é sabedoria da igreja manter fora do culto público tudo o que não tenha boa garantia de estar lá. Tudo aquilo que não tenha boa garantia, segundo a verdade de Deus, de que é um elemento que deve ser acrescentado na adoração pública ao Senhor. Porque aquilo que nós colocamos aqui, que nós cantamos, que nós usamos, que nós lemos, que é tratado na adoração pública ao Senhor, como o próprio sermão, é um meio através do qual nós somos também formados. Assim como também os nossos filhos. Então pertence ao gênio da religião bíblica e da fé reformada almejar a perfeição, já que esse é o caráter do Deus a quem servimos. Ainda que estejamos conscientes, irmãos, de que não conseguiremos a perfeição, mas o alvo é esse. Não é suficiente que homens e mulheres sejam levados a uma profissão de confiança em Cristo. Nosso objetivo, como diz Colossenses capítulo 1, verso 28, irmãos, é apresentar todo o homem perfeito em Cristo Jesus. É isso que diz o apóstolo Paulo. Colossenses capítulo de número 1, verso de número 28. A palavra do Senhor nos diz assim: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Esse é o nosso objetivo, na nossa caminhada. E esta é uma tarefa poderosa e árdua, mas é tarefa do cristão e do ministro. É tarefa do crente comum, membro da igreja e daquele que é chamado para o ministério da palavra. Então, a conversão de alguém no meio da igreja e a pessoa envolvendo-se com a igreja, ela não deve ser vista como o fim, mas trata-se do começo. Nossos convertidos devem receber o melhor exemplo e também ser alimentados com o melhor ensino que somos capazes de lhe dar. Então veja como isso vai servir tanto para os filhos como para aqueles que são novos convertidos. Devem receber o melhor exemplo e também serem alimentados com o melhor ensino que somos capazes de lhes dar. E este certamente deve ter sido o objetivo almejado pelo apóstolo Paulo, quando aconselhou seus convertidos com as seguintes palavras em Filipenses capítulo 3, verso de número 17. Filipenses 3, verso 17, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A influência, irmãos, disso sobre o nosso assunto deve ser suficientemente clara. Se as nossas igrejas quiserem crescer em graça e espiritualmente, elas precisam de mais do que sermões e adoração. E aqui entra, irmãos, algo que pesa sobre mim em particular como ministro, sobre vocês como membros da Igreja de Cristo em geral. Se as nossas igrejas quiserem crescer em graça e espiritualmente, elas precisam mais do que sermões e adoração. Mesmo quando estas grandes misericórdias são obtidas na congregação, elas não são tudo o que é necessário para a saúde da igreja. Ele vai dizer, a excelência da pregação e da adoração é necessário acrescentar a excelência da vida exemplar. É necessário acrescentar a excelência da vida exemplar. Certamente, esta é a razão pela qual as epístolas de Paulo contêm tantas referências perfeitamente sobre esse assunto. E também sobre o dever ético que nós temos. O primeiro e o segundo capítulos de Tito podem, irmãos, servir para ilustrar perfeitamente esse ponto. A comissão de Tito é, entre outras coisas, o que é dito lá em Tito capítulo 1, verso 5. A comissão de Tito é, entre outras coisas, pôr em ordem as coisas que faltam. Diz lá Tito, capítulo 1, verso 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi.
Agora veja, nem tudo foi feito quando os presbíteros foram ordenados. Nem mesmo quando as bocas dos enganadores indisciplinados foram fechadas, né? Como ensina Tito 1,5, mas Tito 1, versos 10 e 11. Porque existem muitos insubordinados, palavradores, ou melhor, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. A pureza, irmãos, da igreja e a sua preservação da saúde não são mantidas apenas pela nomeação de titulares de cargos na igreja ou pela ortodoxia do ministério de ensino na igreja. É necessário mais, diz o autor. Consequentemente, Paulo passa a estabelecer diretrizes éticas para os membros da igreja e especialmente para pessoas de idade mais madura. Quando você olha para o capítulo 2, verso 2, o texto nos diz: os homens idosos devem ser exemplares. Diz Tito 2, verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E as mulheres idosas, da mesma forma, devem agir de uma maneira que sejam séria em seu proceder. Diz o verso 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, por preceito e também pelo exemplo, como adornar a doutrina do Evangelho. Para adornar a doutrina do Evangelho. Mas há também uma referência aos jovens. Os jovens devem ser igualmente exortados. O capítulo 2, verso 6 nos diz: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Então isso não deve ser feito apenas pela pregação. Não é apenas pela pregação. O próprio Tito, ele deve mostrar-se em todas as coisas um padrão de boas obras. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 2. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência. Ele está falando como um jovem pastor Tito. Então a lição, irmãos, é clara. O exemplo é contagiante. Isso nos nossos deveres, em nosso lar, para a formação dos nossos filhos, como também na igreja, para os nossos filhos, bem como para aqueles que são novos convertidos, de dentro ou vindo de fora da igreja. Então a casa é formativa, a adoração é formativa, tudo isso é fundamental, assim como o exemplo que precisa ser encontrado em nós. Que muitas vezes, irmãos, o bom exemplo é o que está em falta. Lamentavelmente. Nossas igrejas modernas dão muito menos importância ao exemplo santo do que deveriam. E os efeitos são, muitas vezes, muito visíveis. A gravidade e a sobriedade são virtudes que são escassas na igreja. Cristãos idosos têm caráter espiritual exemplar, são muitos poucos. E não é de admirar que os jovens convertidos, não tendo nada mais elevado para então se basear, acabam se baseando apenas uns nos outros e acabam seguindo um tipo de padrão que é verdadeiramente pobre. Novamente, a primeira aprendizagem foi, geralmente, a pior aprendizagem no caso de muitos. E os padrões podem cair para algo um pouco acima do nível do mundo exterior. Às vezes, o crente que você vai olhar e compará-lo com aqueles que vivem num mundo perdidos, ele está apenas um degrau acima na vida dele, no modo que vive e se comporta, fala ou lida com as coisas neste mundo, acima daqueles que vivem na impiedade. É verdadeiramente um padrão muito baixo que é, lamentavelmente, encontrado. Mas qual é então o desafio dos nossos dias? O autor vai dizer: o desafio dos nossos dias é que alguns que amam a verdade se consagrem a Deus com dedicação excepcional. Aqueles que amam a verdade devem se consagrar a Deus com dedicação excepcional. Do que precisariam então estes homens? Ele vai dizer, primeiro, precisariam negar a si mesmos e tomar a cruz de Cristo
numa medida incomum. Precisariam ou precisam negar a si mesmos e tomar a cruz de Cristo numa medida incomum. Seguir os passos de Cristo é imitar a Cristo. É fazer exatamente o que Cristo fez. É andar como Cristo andou. É falar como Cristo falou. É viver como Cristo viveu. É um padrão sobremodo elevado, mas é isto que todos nós somos chamados. Também, em segundo, eles precisam chegar cedo, bem como tarde, na palavra de Deus. Devem se voltar para a Escritura, para as verdades do Senhor, pela manhã, à noite, o tempo inteiro sendo encharcados pelas verdades da palavra do Senhor, que são indispensáveis para moldar o nosso caráter e fazer de nós pessoas distintas neste mundo. Eles também precisam aprender o significado daquela expressão mortificante: jejum e oração. Não somente o apego à leitura da palavra, não somente o apego às verdades do Senhor, mas uma expressão de uma vida verdadeiramente piedosa, expressa em um tempo de abster-se de coisas físicas para uma dedicação espiritual em oração. E geralmente o jejum não é jejum de Facebook, jejum de Instagram, jejum de internet, é jejum de alimento, em geral. Nós vamos deixar de nutrir o nosso corpo, que vai ficar, de certa forma, fraco, em razão da ausência da ingestão de alimento, para uma dedicação à oração, à meditação, à comunhão com o Senhor. Além disso, eles teriam que viver acima da multidão, não é? E a ideia de acima não é com uma vida de orgulho, não, mas num padrão distinto do mundo em que nós vivemos, apesar de todo o escárnio que o mundo pode, toda a zombaria do mundo contra nós. Por causa do modo distinto, vivido, segundo a verdade de Deus, segundo a sua própria palavra. Iremos então viver acima da multidão e ignorando o escárnio, a zombaria do mundo, não se importando com aquilo que o mundo ímpio perdido diz. E eles precisam ser homens de visão. Precisamos ser homens e mulheres de visão e perseverança ao trilhar o íngreme caminho ascendente da santificação. Precisamos então de uma visão adequada, de uma perseverança, então, para que possamos continuar progredindo na vida de piedade e santificação, ao trilhar o íngreme caminho ascendente na vida de piedade. E eles, estes homens, nós devemos almejar uma piedade mais madura do que a que nós testemunhamos ao nosso redor. Do que nós testemunhamos ao nosso redor. O padrão, irmãos, que o Senhor requer de nós é um padrão mais elevado. Lamentavelmente, no contexto das igrejas em que nós passamos, em muitas vezes, o que nós encontramos é um padrão verdadeiramente baixo. Mas veja, irmãos, ele vai dizer, mas eles teriam finalmente, e teremos finalmente, ao buscarmos a excelência nisso, uma recompensa. Uma recompensa que é maravilhosa, irmãos, que são os céus e a vida com Deus. E eles, então, estes que procuram viver de um modo excelente para a glória do Senhor, brilhariam como estrelas em todas as nossas igrejas modernas. E veja, ele vai dizer, isso começa no lar, isso é algo que está envolvido e não pode ser desassociado da igreja. A adoração fundamental para isso, indispensável. O que fazemos na adoração pública não pode ser de modo algum desprezado como algo que não vai ter nenhum tipo de influência no caráter daqueles que estão envolvidos com a igreja. É indispensável. E o exemplo que deve ser dado por todos nós que somos membros da Igreja de Cristo. E então, aqueles que se engajarem num modo excelente de vida, então brilharão como estrelas em todas as igrejas neste mundo. Para a glória de Deus.
para a prosperidade do reino do nosso Senhor. Eles elevariam os padrões e mostrariam quanta santidade é possível aos pecadores na terra. Foi exatamente isso que fizeram aqueles santos homens no passado. Ele vai dizer, David Brainerd e Robert McShane se foram. Quem ainda está por vir? Os homens passaram. Foram grandes luzeiros do nosso Deus. Grandes bênçãos no meio da igreja do Senhor. Brilharam como estrelas, influenciando o mundo dos seus dias, impactando a nossa vida. Esses homens se foram. Quem ainda está por vir? Veja, irmãos, ainda que estejamos conscientes, o autor nos ensinou que é a graça de Deus que vai moldar a alma e o coração, mas somos chamados a procurar inculcar desde pequenino e também na alma daqueles que se aproximam à igreja de Deus aquilo que é excelente, à luz da verdade do Senhor, moldando o caráter, o coração, a vida em torno da piedade, para que possam ser santas mulheres e santos homens que possam impactar o mundo em que nós vivemos. Se o Senhor levantou homens e mulheres assim no passado, irmãos, não poderia Ele, com a sua graça, levantar em nossos dias? Os meios nós temos, são os mesmos. A palavra lida, proclamada, meditada, a oração, ao nosso lar, onde a piedade pode ser promovida, a igreja de Deus, o dia do Senhor, a adoração comunitária, proclamação do Evangelho, o mesmo Espírito que naqueles dias agiu, pode agir em nosso coração e na vida de nossa família, na sociedade em que vivemos, na nação em que nós habitamos, o mesmo Deus que operou naqueles dias pode operar em nossos dias. Cabe a nós sermos diligentes nos meios que Ele determinou para que possamos então alcançar esta vida de piedade que possa impactar não somente o nosso lar, mas aqueles que estão de fora e o mundo todo no qual nós vivemos. Que o nosso Deus, irmãos, nos conceda a graça de experimentarmos algo semelhante ao que foi experimentado nos dias áureos da igreja cristã. Os dias em que o nosso Senhor visitou a sua igreja e o seu povo de um modo distinto. Que o nosso Deus, irmãos, fenda os céus e visite a sua igreja, fazendo-nos homens e mulheres mais piedosos que possam impactar este mundo com o Evangelho para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Amém. Amém. E a gente então